Eles dizem que ele morreu dentro do traje e não encontraram por dias. A umidade acabou fazendo o corpo ficar... foi bem difícil fazer autópsia, vamos dizer assim. Olá, amante do terror. Você lembra de um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás, chamado Abandonado pela Disney? Se não, eu recomendo que assista depois desse aqui. A lenda apresentada naquele vídeo, ou melhor, uma das criaturas apresentadas naquele vídeo, o Mickey Fotonegativo, tem uma semelhança muito grande com a criatura que eu vou lhes apresentar aqui hoje, Mr. Mascot, ou Custom Man. Eles não possuem ligação de forma nenhuma. Afinal, um é de uma creepypasta da Disney e o outro é mais uma das criaturas do Trevor Henderson. Mas ainda assim, eles têm uma história parecida que vale a pena acompanhar. Antes de falar dele em si, vamos falar da sua origem, ou melhor, da sua possível origem, já que oficialmente não sabemos a sua história. Se a gente se basear na legenda que acompanhou a primeira imagem postada por Trevor Henderson, podemos ter uma pequena noção de como, teoricamente, uma pessoa comum se tornou uma criatura que assombra uma cidade desconhecida de um país desconhecido. Se analisarmos direito, percebemos um certo padrão peculiar no mundo de Trevor Henderson quando falamos sobre origens. Muitas vezes, as criaturas podem parecer sempre ter existido, podem fazer parte de uma espécie, outras vezes elas podem ter origem humana ou animal, através de um experimento ou, nesse caso, através da morte. E Mr. Mascot não foi diferente. Reza a lenda que nos confins de um parque de diversões em um local não identificado, um homem trabalhava lá de mascote, para entreter os clientes, principalmente as crianças, que realmente achavam que aquilo era um bichinho e não um cara fantasiado. Mas tinha um problema com esse traje. Ele era muito grande, complicado de tirar e pôr, e principalmente muito quente. Era necessário a ajuda de uma ou mais pessoas para conseguir livrá-lo daquela maldita fantasia. E se ninguém ajudasse, bem, ele estaria em sérios apuros. Um dia, estava um calor terrível no parque. Era verão, e o traje, que já era quente mesmo no inverno, estava um forno naquele clima. Chegou um momento em que o homem já não estava aguentando mais ficar dentro daquela roupa e foi para outro lugar para tentar retirar. Ele até tentou pedir ajuda, mas a sua voz estava fraca e ainda era abafada pela enorme cabeça da mascote. Ele não conseguia retirar a cabeça por conta da trava, já que seria um ultraje se do nada a cabeça do mascote simplesmente saísse do corpo. Poderia traumatizar algumas crianças, isso de acordo com o dono do parque e o fabricante daquela porcaria. O calor só aumentava, não aliviava em momento nenhum, não importava o que fizesse ou o quanto tentasse, nada mudava. Até que o inevitável aconteceu, ele desmaiou. Naquele momento, alguém desconhecido carregou o corpo do homem até um outro lugar, um lugar escondido, onde ninguém o encontraria por pelo menos uma semana. Que lugar era esse eu sinceramente não sei. Pode ser o esgoto, os fundos, um armazém, qualquer coisa. Mas de fato, o corpo daquele pobre homem não pôde ser encontrado durante dias. Ele havia morrido pouco tempo depois que desmaiou, devido à hipertermia. Ele sofreu uma morte cerebral e todos os órgãos foram junto. Como a própria legenda da imagem diz, demorou dias para alguém encontrar. Obviamente já estava morto há muito tempo. O corpo já havia entrado em estado de putrefação não avançado. E, com a ajuda da umidade dentro do traje, sua pele se fundiu ao tecido, fazendo o homem, literalmente, se tornar o personagem. Isso te lembrou alguma coisa? Assim que encontraram o corpo, imediatamente tentaram retirar o traje, mas não queria sair de jeito nenhum. Então, decidiram levar o corpo dentro do traje mesmo. Lá na sala de necrópsia tentariam removê-lo. Conclusão, o traje estava tão fundido ao morto que estava impossível retirá-lo sem levar a pele junto, o que poderia comprometer a necrópsia. Então, tiveram que literalmente fazer o exame na mascote mesmo, o que foi bem estranho e difícil. Depois da necrópsia, concluíram o que já sabíamos, morto por hipertermia. A teoria mais aceita é que aquele homem havia irritado pessoas que não deveria, e a sua morte, dentro daquele traje, não era mera coincidência. Era um plano. Mas, sendo planejado ou não, isso não é a coisa mais importante dessa história. O corpo do homem foi deixado no necrotério. Ele seria enterrado em um caixão fechado. Dentro ou fora do traje, ainda seria irreconhecível. Isso aconteceria no dia seguinte, se algo inesperado não tivesse acontecido. O corpo havia sumido. Um rastro de sangue
pôde ser seguido até uma estrada. Depois entrava no meio da floresta e acabava de uma hora para outra, como se o que estivesse sangrando acabara de secar todo o sangue que ainda restava. Depois desse evento, nenhum homem, nem a mascote foram vistos durante um bom tempo. 4 semanas depois. Vários casos de desaparecimento por uma cidade pequena estão acontecendo de tempos em tempos. As pessoas suspeitam de que haja um sequestrador rondando pela mata, procurando pessoas aleatórias para sequestrar e fazer sabe-se lá o que com elas. Não existia um padrão específico, mas a maioria delas eram homens entre 30 e 40 anos, uns mais velhos, outros mais novos, mas grande parte nessa faixa etária. Não se sabe o motivo, mas uma coisa é fato: esse sequestrador tinha que ser pego. Mais um tempo depois, uma pessoa estava viajando de carro por uma estrada bem escura. A única coisa que dava para ver era o que o farol do carro podia iluminar. Isso fazia o clima ficar ainda mais tenso, só que nada comparado ao que viria a acontecer, ou melhor, a aparecer. A pessoa que andava tranquilamente pela estrada notou ao longe uma silhueta estranha, que não conseguia enxergar bem o que era, então começou a reduzir, com medo de ser alguém e atropelá-lo. Mas eu acho que, depois do que ela presenciou, preferiria ter acelerado e atropelado. Era o mascote do parque, andando pela estrada, arrastando o corpo morto de alguém que não se pôde identificar. Não dava para ver quem estava dentro do mascote, mas acho que devido às circunstâncias recentes, estava bem evidente quem era dentro da fantasia. O máximo que ela conseguiu fazer foi tirar a foto e acelerar o carro, saindo dali o mais rápido que ela conseguia, antes que porventura se tornasse a próxima vítima. A imagem rapidamente se espalhou pela cidade, e todos ficaram amedrontados com a possibilidade de ter um assassino com um traje de mascote andando por aí, sequestrando e matando pessoas aleatórias. Ou então, o homem morto dentro daquela fantasia, por meios desconhecidos, voltou à vida como uma criatura. Não se sabe qual é o seu objetivo, ou o porquê ele está cometendo esses atos hediondos. Porém, uma coisa é fato: ele é bizarro. Apelidaram essa criatura de Mr. Mascot, o Senhor Mascote, como referência à sua aparência, quase uma ironia. O paradeiro atual de Mr. Mascot não é conhecido. Por mais que seja algo não humano agora, tem uma capacidade de se esconder que é de dar inveja. Ainda mais porque é um bicho enorme e azul, com uma aparência bem característica, quase inconfundível, e ainda assim consegue desaparecer dia e noite. Eu não acho que ele seja imortal ou coisa parecida. Realmente é como o zumbi, só que com inteligência e capacidade cognitiva suficiente para não ser pego e morto. Ele não tenta tirar a fantasia, pois ela nunca sai, já se tornou parte do seu corpo, do seu ser. E esse é mais um caso onde um humano morre e, ao invés de ir a outro plano, retorna à vida, obtém as características que tinha quando partiu e entra para a lista de criaturas, que definitivamente não é nem um pouco pequena. O Senhor Mascote ainda é um mistério, e mais misterioso ainda é o fato de ele ter retornado à vida e o que ele faz com os corpos das pessoas que ele mata e acumula. Onde elas vão parar? Será que estão em algum lugar? São todas perguntas sem nenhuma resposta. E agora, de novo, eu te pergunto: será que Mr. Mascot te lembrou de um outro alguém?